a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela prevê que as empresas garantam a privacidade e o controle de dados dos usuários. Por não se adequar à lei, uma microempresa foi multada em R$ 14 mil. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem outros 544 comunicados de incidentes de segurança. E você, micro ou pequeno empresário, sabe quando ocorre um incidente de segurança que compromete a confiabilidade de seus clientes? É sobre esse assunto que vamos conversar agora ao vivo com o Paulo Bertolini, ele que é conselheiro da ABRAC, Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Muito bom dia. Paulo, como é que essas empresas elas podem acabar aí violando a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, normalmente o que acontece o que acaba levando a infração por um puro desconhecimento da legislação. E existem diversas formas que as empresas podem acabar deixando de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre eles, porque a lei Geral de Proteção de Dados acabou sendo uma lei bastante ampla, muito elaborada no modelo da legislação europeia de proteção de dados, então ela foi beber nessa fonte, ela foi se basear nessa fonte para trazer as informações, e ela acaba, de uma forma bastante ampla, pegando todos os dados que são das pessoas naturais, ou seja, pessoa física. Por citar alguns exemplos aqui, uma empresa que coleta um dado de maneira indevida, não precisa de um dado de uma pessoa, não precisa do endereço, não precisa do CPF para fazer aquilo que a empresa vai fazer com relação ao cadastro de uma pessoa, por exemplo, acaba coletando esses dados. Isso já é uma forma de infração à Lei Geral de Proteção de Dados. E existem diversas outras. E muitas vezes, em consequência, quer seja da coleta indevida, do armazenamento indevido, ou seja, da divulgação e do uso indevido desses dados, como, por exemplo, ao divulgar uma mala direta, disparar uma série de e-mails para pessoas que não permitiram o uso desses seus e-mails para uma propaganda, por exemplo. Isso acaba levando à infração. Agora, Paulo, como é que essas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, elas podem se adequar, se adaptar à LGPD? Vamos lá, eu acho que todo processo desse tem que passar primeiro por um estudo do conteúdo dessa legislação, né? O conteúdo da legislação é muito importante que um empresário, um micro e pequeno empresário, ou alguém que trabalhe dentro dessa empresa, que seja da confiança dele, ligada à área de gestão, tenha conhecimento do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo importante é fazer uma avaliação interna a partir do conhecimento que ele adquiriu dessa lei, para verificar onde podem estar as vulnerabilidades, onde que ele pode estar deixando de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um caminho que é bastante útil para auxiliar e suportar as empresas no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. São certificações e sistema de gestão. Existem duas normas de sistema de gestão muito interessantes para serem utilizadas, que elas, não é que elas vão cumprir, fazer o cumprimento total da Lei Geral de Proteção de Dados, mas vão auxiliar a empresa na gestão e na proteção dos dados que essa empresa utiliza. Agora, falando nessas certificações, Paulo, como é que essas empresas elas podem ter acesso, conquistarem aí essas certificações? Bom, o caminho que eu citei aqui para a legislação também é parecido para o caminho do sistema de gestão. Qual que é a grande vantagem? Bom, são duas normas bastante conhecidas ao redor do mundo. Uma delas é a ISO 27001 e a outra é a 27701. Uma norma, ela versa um pouquinho sobre a gestão da segurança da informação e a outra vai um pouquinho mais para o lado da proteção dos dados, principalmente na segurança e proteção dos dados que essa empresa acaba coletando e armazenando, e aí entra, por óbvio, os dados das pessoas que, porventura, essas empresas possam coletar e armazenar. Primeiro passo é, conheça sobre a norma. Compre uma norma dessas, estude o processo. Segundo passo é sempre procurar fazer uma verificação do que a norma pede versus o que a tua empresa já tem implementado. Quando você consegue identificar essas lacunas, daí você parte para o processo de adequação
e depois do processo de adequação, chama um organismo de certificação que esteja acreditado para fazer essa certificação e ele vai poder, verificando por meio de auditoria, fazer o processo de certificação para essa empresa. Agora, é um caminho, né, Paulo, que a gente tem que reforçar aqui, que pode ser alcançado por qualquer empresa, independentemente se ela é micro, pequena empresa ou média empresa, né? Perfeito, perfeito. Qualquer empresa pode buscar. Essas normas são normas criadas e publicadas internacionalmente com o objetivo de poder ser implantada em qualquer tipo de empresa. Então, pode ser uma micro e pequena empresa de um único funcionário, apenas o proprietário atuando nela. Tem como implantar? Sim, elas foram feitas e pensadas para que pudessem ser implantadas em qualquer tipo de empresa. Agora, eu te pergunto, Paulo, é um processo acessível, é caro, como é que é? Bom, vamos lá. Como eu citei, tem uma etapa aí para ser cumprida, que é a etapa de adequação interna, né? Essa etapa de adequação interna, se o micro pequeno empresário procurar fazer por si só, ele vai ter um caminho aí um pouquinho mais longo, mas o investimento chega a ser até perto de zero, porque daí ele pode aplicar ele mesmo, tentar desenvolver esse conhecimento e, a partir do conhecimento, passar a aplicar isso na sua organização, ok? A única parte desse processo que realmente requer um investimento dele, que ele não pode fazer sozinho, é o processo de certificação. No processo de certificação, ainda assim, é um processo que é acessível para micro e pequenas empresas, e aí tem também os sistemas do Sebrae, por exemplo, que podem dar um apoio, um suporte aí ao micro e pequeno empreendedor no processo de preparação. E a certificação, aí sim, ele contrata um organismo que é um organismo que ele tem que contratar, ele não pode fazer a certificação diretamente, porque isso não tem credibilidade. Esse processo, sim, é um processo acessível, depende muito do tamanho da empresa. Esses processos de certificação são processos com contratos de média duração, média longa duração, pelo menos 3 anos de contrato, e acaba sendo, se for enxergar esse contrato ao longo de todo esse período, diluído ao longo do tempo, um investimento acessível para micro e pequenas empresas também. Perfeito. Paulo Bertolini, conselheiro aqui da BRAC, quero aqui agradecer a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Eu que eu agradeço a todos vocês e a toda a audiência.